porque eu vim aqui para falar exatamente sobre transformação. Eu vim aqui para falar exatamente sobre comportamento que um cristão deve ter a partir do momento que ele entrega a sua vida para Jesus. E isso é maravilhoso, porque quando o pastor Tiago fez o convite para mim, eu fui orar sobre o que Deus queria que eu trouxesse para vocês nessa noite. E Deus colocou isso no meu coração. Eu estava lendo a Bíblia e me deparei com um texto aqui, e que até então eu não tinha percebido ele com essa intensidade, dessa forma, com aquilo que Deus trabalhou no meu coração. E é disso que eu queria falar nessa noite. Eu queria falar sobre postura cristã, sobre vida cristã, sobre comportamento cristão. O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? Com certeza nós sabemos, mas a gente tem também que olhar um pouco para fora do nosso enredo, do nosso meio, e pensar, o que a sociedade espera de mim? O que a minha família espera de mim? O que a igreja espera de mim? E aí a gente começa a pensar um pouco sobre isso, e nós temos que falar sobre comportamento, porque os comportamentos à luz da palavra servem para transformar outras vidas. E eu me deparo muito com isso. Eu ainda não estou pregando, eu estou fazendo uma introdução, já a gente vai ler o texto, amém? Quando a gente se depara com isso, a gente acaba entendendo que isso faz parte de um contexto que Deus espera, oportunidades que Deus nos deu e que Deus nos dá. E é sobre isso que Deus vai trabalhar nos nossos corações nessa noite, amém? Amém. Aleluia. Posso ficar à vontade aqui, né, pastor? Se for para reclamar depois, reclama com os pastores aí, viu? Reclama com o pastor Tiago. Irmãos, amém. Vamos abrir nossas Bíblias? A gente vai ler bastante aqui textos bíblicos. Alguns, os iniciais pelo menos, eu vou pedir para vocês abrirem, lerem comigo. Os outros eu vou citá-los aqui, para a gente aproveitar melhor o nosso tempo, tá bom? Abra em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos estar lendo os versículos 8 a 10. Segunda Reis, capítulo 4, versículos 8 a 10. Deixa marcado aí, e abre, por favor, em Romanos 6, 4 também. Romanos 6, 4. O terceiro texto que a gente vai ler, não precisa abrir prontamente, porque é Romanos mesmo, é só a gente colocar algumas páginas para trás aí que a gente vai estar lendo também. Romanos 13, de 11 a 14. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, lá em Romanos 4, de 8 a 10. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponha-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Romanos 6,4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim também andemos nós em novidade de vida. E aí folhei um pouco para frente, Romanos 13, de 11 a 14, diz assim a palavra do Senhor: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia,
não em orgias e bebedices, não em impundicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestir-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vamos fechar os nossos olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos apresentar, ó Deus, e devolver a Ti esta palavra, pedindo ao Senhor que a direção de tudo aqui neste lugar, cada palavra dita, Pai, seja de acordo com a Tua vontade, para cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Fala conosco, ó Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, fique à vontade para trabalhar em cada vida e em cada coração. Nós nos rendemos a Ti e clamamos a Ti, ó Deus, fale conosco e nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus, amém, aleluia. Meus irmãos, o que eu queria destacar aqui no primeiro momento, eu li 2 textos aqui, que se você for analisar, eles estão muito separados, inclusive cronologicamente na Bíblia, mas ao analisá-los em conjunto, a gente percebe que fazem parte de um mesmo contexto. Nós sabemos e temos ouvido aí que Jesus está voltando, Jesus está às portas, tudo que a gente tem visto aí está apontando para isso. Então é hora de nós de fato assumirmos com Deus um compromisso, e não o contrário, olharmos para Deus como aquele que pode simplesmente suprir as nossas necessidades. Ele é o autor e consumador da vida, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, não por aquilo que Ele pode nos dar, não por aquilo que Ele pode fazer por nós, mas por aquilo que Ele é. Ele nos criou. E eu tenho certeza que se a gente for parar para analisar a nossa vida, pode ser que a gente ainda não tenha conquistado tudo que a gente quer, tudo que a gente sonha, tudo que a gente almeja, mas nós estamos em um processo que Deus tem cuidado de nós. Nós estamos aqui hoje bem, com saúde, com vida, estamos experimentando algo novo da parte de Deus, temos a oportunidade e a liberdade de buscar a presença dEle, de estarmos na casa dEle, ouvindo aquilo que Ele tem para nós, enquanto outros lugares aí na terra não têm essa oportunidade. Nós sabemos que temos aí igreja perseguida, nós sabemos que alguns lugares são muito fechados para a palavra de Deus, e olha que riqueza nós podemos experimentar no nosso tempo, na nossa vida, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa igreja. E o que eu queria destacar aqui no primeiro momento é o texto de 2 Reis, porque é isso que foi que me chamou a atenção a princípio. Eu vou ler novamente, só para a gente relembrar aquilo que eu falei aqui no começo, que está escrito na palavra. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. E ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. O cerne daquilo que Deus está querendo trazer para nós nesta noite é isso. E eu queria destacar para você algo que não sei se você percebeu nesse texto. A Bíblia conta a história do profeta Eliseu, e ele passava constantemente por um lugar e parava na casa dessa mulher sunamita. A Bíblia não fala o nome dela, a Bíblia não relata muita coisa em relação a esse assunto, mas algo aqui de grande valor, eu tenho certeza que Deus quer nos ensinar nessa noite. Esse homem, ele parava, ele comia pão, a Bíblia não é clara se era um café da manhã, se era um café da tarde, se era um almoço, ele parava lá para comer, e toda vez que acontecia isso, com certeza, o comportamento daquele homem naquele lugar, transcendia a mensagem que ele carregava consigo. Perceba comigo algo aqui nesse texto, que a Bíblia não fala que ele sentava, que ele pregava, que ele profetizava, que ele curava, que ele falava em nome de Deus. A Bíblia diz que ele passava por aquele lugar, que ele parava para comer pão, e em determinado momento aquela mulher chamou seu marido e disse: está vendo aquele homem ali? Com certeza ele é um santo homem de Deus. Ora, o que me chama a atenção nesse texto é o que o profeta fez para que aquela mulher tivesse aquela impressão acerca dele. E repito,
Se ele parasse ali para pregar, para profetizar, se ele tivesse curado em nome de Deus, certamente todos poderiam olhar e dizer: vai ali um homem de Deus. Mas a Bíblia não diz isso. Não está escrito isso na Bíblia, irmãos. A Bíblia destaca, e nós podemos entender aqui, que era o comportamento daquele homem que falava a respeito dele mesmo, para quem o cercava. E é sobre isso, nessa noite, que Deus quer trabalhar no nosso coração. O testemunho da mulher sunamita acerca daquele homem foi: um santo homem de Deus. Não é possível saber se a sunamita conhecia o profeta, mas ela reconheceu nele um homem de Deus. Mais que ser um homem de Deus, ela disse: é um santo homem de Deus. Ou seja, irmãos, de alguma forma, em algum momento, a santidade de Deus na vida daquele homem impactou aquela mulher. E aí deixa eu dizer para você, trazer isso no nosso contexto de hoje. Às vezes você me vê aqui, trazendo uma palavra para você, direcionado por Deus, e você pode olhar para mim e falar: olha, ele é um homem de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa santidade, o nosso compromisso de Deus, ele não pode ser medido a partir do momento que nós estamos no altar e na casa de Deus. Eu devo transparecer a vocês que eu sou um homem de Deus, falho, que erro bastante, assim como tenho certeza que todos vocês aqui. Não é porque eu estou aqui trazendo a palavra, não é porque o irmão aqui estava ministrando o louvor, não é porque alguém veio aqui e está servindo na casa de Deus. As nossas atitudes no dia a dia é que devem trazer a percepção para todos aqueles que nos cercam, de que estão diante de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Porque aqui na casa do Senhor, a gente dá glória a Deus, a gente dá aleluia, a gente tem uma visão bíblica e espiritual, é muito fácil. Com certeza nós não teremos contradição, nós não teremos contestação. Como estamos nos comportando quando nós saímos daqui? Qual que é o meio social que você convive? Eu destaquei 3 aqui, dentro dessa visão que eu tenho: família, sociedade e até igreja. Como é que as pessoas nesses 3 meios estão percebendo a nossa presença? Estão olhando para nós, para o nosso comportamento e dizendo: é um homem de Deus, é uma mulher de Deus? Ou, no dia a dia, o nosso comportamento está jogando por terra tudo aquilo que eventualmente estamos fazendo na casa de Deus para Deus? Porque, repito, eu não posso ser medido como um homem de Deus a partir do momento que eu estou na frente de um altar falando de Deus. É o meu dia a dia, é o meu comportamento, é o comportamento em casa, com as pessoas, no meu trabalho, no meu momento de lazer. Quais são as pessoas que me cercam? Qual é o círculo social que você tem andado nele? Perceba uma coisa, isso diz muito sobre você. As suas amizades dizem muito sobre você. Com quem nós estamos nos relacionando? Qual é o nível de relacionamento que nós estamos tendo com essas pessoas? E qual é o impacto que nós estamos deixando na vida delas? E perceba algo aqui que Deus quer trabalhar no nosso coração. Eu não estou falando aqui de perfeição, porque, repito, eu sou o maior dos pecadores que está aqui, eu sou o que mais erra de vocês que está aqui. Eu erro muito, eu falho muito, mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, quando eu erro, quando eu falho, quando eu peco, eu imediatamente retorno para a presença de Deus, pedindo perdão e pedindo a Ele que não me deixe errar novamente. Essa tem que ser a postura de um verdadeiro homem de Deus e de uma mulher de Deus. Se a gente vier aqui e começar uma mensagem bíblica pelo pressuposto de que todos nós somos perfeitos, não vai dar certo. O profeta Eliseu falhou bastante, a gente vê aqui outros textos, mas não deixou de ser homem de Deus. O salmista, Davi, também teve ali os seus momentos de falha, e ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. O apóstolo Paulo, ele foi um perseguidor da igreja, e hoje ele é um exemplo para nós,
de comportamento cristão, de líder cristão. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, quando nós nos debruçamos na palavra de Deus, a gente acaba percebendo que nós precisamos mudar o nosso comportamento. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Fazer algo novo é você, se for necessário, desmanchar e fazer de novo, inclusive. A Bíblia não diz que nós seremos pessoas remendadas, que nós seremos pessoas melhores. Não. A Bíblia diz que nós seremos pessoas novas, que caminham em novidade de vida. E isso tem que refletir no nosso comportamento. E de alguma forma a santidade de Deus na vida do profeta havia sido expressa para aquela mulher. A santidade vista em Eliseu está mais associada ao jeito com que mantinha sua postura. A verdadeira santidade é vista no convívio diário com o próximo, é o que eu disse aqui. O profeta Eliseu parava, sentava e se levantava. Ele não pregava. As mesas que nós estamos sentando, das mesas que nós estamos nos levantando, qual é a impressão que as pessoas estão ficando? Ixi, é mais um que fala de Deus, é mais um que tem aparência de crente, mas o seu linguajar, o seu comportamento não reflete aquilo que de fato ele professa. Irmãos, o que fazemos não pode estar desvinculado daquilo que nós cremos. Não pode. É contraditório. Se eu digo que eu creio, eu devo refletir isso no meu dia a dia. O meu comportamento tem que ser baseado nisso. A Bíblia é tão clara quanto a isso, que a Bíblia nos ensina até no que nós devemos pensar. A Bíblia diz que nós devemos renovar a nossa mente. A Bíblia diz que nós devemos pensar em tudo que é bom, amável, agradável, de boa fama, etc. Então, quando nós analisamos a palavra de Deus, a gente vê que é algo completo, deixado de Deus para nós, para que a gente possa, inclusive, saber qual é o comportamento que eu preciso ter. E hoje a gente está vivendo tempos tão difíceis, porque todo mundo tem uma opinião acerca de alguma coisa. Não é verdade? Alguém vem, traz para você uma mensagem. Hoje a gente vê isso até no meio de adolescentes, né? Jovens. Não, jovem não, porque a jovem já passou de adolescente. Vou colocar de adolescente para baixo. Esses dias eu estava ministrando na escola dominical lá na igreja e falei, vem cá, às vezes na igreja aqui na frente um pastor que estudou aí 10 anos, que já tem 30 anos de ministério, e o pastor está falando lá, interpretando a Bíblia, trazendo uma interpretação do texto, aí do nada, um jovem lá, de 12 anos, 11 anos, não concordo com isso não, mas pera lá, de onde você tirou o argumento para não concordar com isso? Como assim? A coisa está desse jeito hoje, irmãos. Claro que nós devemos ser questionadores de tudo. A Bíblia diz que nós devemos julgar. Tem gente que fala que não pode julgar. A Bíblia manda julgar sim, segundo a reta justiça de Deus. E nós devemos julgar até os profetas. Eles estão falando em nome de quem? Eles estão de fato falando da palavra de Deus? Hoje nós não temos aí pastores que se transformaram em coaches. E olha que coisa interessante. Tudo que esses caras estão falando é da palavra. E a gente olha para eles e fala assim, nossa, esse cara descobriu essa teoria, ele inventou a lâmpada. Não, ele pegou a palavra de Deus, tirou ali a questão de santidade, compromisso, conversão, e está aplicando aquilo na vida de muitos e está dando certo. Você quer ver uma coisa? Eu conheço fora da igreja pessoas que são dizimistas fiéis, porque como princípio são abençoadas, mas não estão nem aí para a obra de Deus, não estão nem aí para a santidade, para a transformação de vida, porque estão buscando outras coisas. Isso é possível? Sim. Nós não estamos falando aqui de salvação, nós estamos falando aqui de plantar e colher, e isso é bíblico. Aí os caras estão lá falando que você tem que fazer, que você tem, tudo roupagem mundana de algo que tiraram da Bíblia. O problema é que essas pessoas aí estão, infelizmente, arrebanhando a muitos. Mas, irmãos,
O que fazemos não pode estar desvinculado daquilo que cremos. E aí você me pergunta, tá, tudo bem, mas o que eu devo seguir? Quem eu devo seguir? Uma pessoa? Um líder espiritual? Sim, desde que essas pessoas e esses líderes espirituais estejam embasados na Bíblia. Qual que é a nossa regra de fé e prática, irmãos? A palavra de Deus. E volto a dizer aqui, a gente tem hoje um monte de gente com muita opinião acerca de tudo. Eu tenho para mim um princípio. Eu tenho para mim um princípio, e que esse princípio se aplica a mim também. Se a Bíblia chama de pecado, é pecado. A minha e a sua opinião não importa. É simples assim. Ah, mas eu acho que se for... Não, irmão, acabou, não vamos ficar discutindo onde a Bíblia pôs um ponto final, não. Aqui está claro a palavra, está clara a interpretação. Qual que é o comportamento nosso perante uma palavra dessa? E isso é tão sério nos tempos de hoje, que as pessoas às vezes não têm noção da profundidade da palavra. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. É melhor viver no tempo da lei ou no tempo da graça? É da graça? Eu discordo um pouquinho. No tempo da graça, no sentido da gente ter liberdade a Deus, beleza. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui, deixa eu comparar a lei e graça para você aqui, para você ter uma noção que talvez você não tenha tido ainda. No tempo da lei, era pecado você se deitar com uma mulher. No tempo da graça, é pecado você olhar e aí? O que é melhor, lei ou graça? Sinceramente, era lei. No tempo da lei, você tinha que consumar o ato. No tempo da graça, se você pensou e consumou na sua cabeça, você já está com problema. E olha, isso faz parte de um comportamento cristão, de algo que a gente precisa entender e aprender à luz da palavra. São tantas coisas que Deus ele pode nos proporcionar, são tantas direções que Deus ele traz para nós, e tudo isso é para nos abençoar de alguma forma. O melhor de tudo é isso. Deus não quer que nenhuma alma se perca. Deus não quer que nós sejamos pessoas frustradas, derrotadas. Não, Ele tem de fato o melhor para nós. Ele entregou para morrer para nós, por nós, aquilo que Ele tinha de melhor, o seu Filho, Jesus Cristo. Então nós devemos olhar para esse sacrifício com bons olhos, com bom ânimo, e praticar aquilo que Deus exige de nós, porque uma coisa que nós temos que entender também, irmãos, eu gosto de aplicar isso na minha vida, Deus não pede, Deus manda. Deus ele não pede nada. Quando Ele vem até nós e Ele dá uma orientação, ou quando a gente tem ali uma orientação bíblica, não é que Deus está atrás de nós com uma canequinha, dizendo, por favor, faça isso. Ele é Deus. Eu acho que às vezes a gente não tem a real percepção de com quem nós estamos lidando. Nós estamos lidando com o Todo-Poderoso, com o Eterno, com o Criador de tudo e de todos. E Deus ele não precisa de nós, mas olha que glória maravilhosa, Ele quer contar conosco, Ele quer a nossa presença junto a Ele. E o nosso comportamento deve refletir isso. E a palavra de Deus é o que vai orientar quanto àquilo que nós devemos fazer. Quando falamos sobre comportamento cristão, estamos falando sobre o comportamento daqueles que aceitam pela fé Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Pessoas que têm ou que deveriam ter o Espírito Santo de Deus. Você já viu o comportamento de pessoas que se dizem cristãs, e que você fala assim, não, o Espírito Santo de Deus não está num negócio desse, não tem como, é incompatível. E aí alguém vem e fala assim, poxa, mas você está me julgando. Não, irmão, isso não é julgar não. Olha onde você está, olha o que você está fazendo, olha o que a Bíblia diz. O que é julgar, irmãos? Eu trabalho com isso. Julgar é você determinar
se alguém será condenado ou não em alguma coisa. Quando o juiz julga e profere uma sentença, ele está determinando algo. Quando eu estou vendo algo e contando algo que eu vi, isso não é julgar. Irmão, você estava lá aquele dia? Estava. Estava fazendo o que eu estou dizendo que você está fazendo? Estava. Então o que eu estou te julgando? Eu só estou contando o que você fez. Fez ou não? Fiz. E você está errado. Não, mas você não pode dizer que eu estou errado, você está me julgando. Não. Repito, estava lá? Estava. Fez? Está errado? A Bíblia condena? Aham. Então, estou te julgando aonde aqui, gente? E eu estou falando aqui de comportamento cristão. As pessoas olharem para nós, e tudo bem, entenderem que nós somos pessoas falhas e imperfeitas, mas que nós temos alguém, que nós temos uma orientação, que nós temos na nossa vida o Espírito Santo de Deus. As pessoas que estão olhando para você no seu dia a dia, as pessoas que estão convivendo com você no seu dia a dia, através do seu comportamento, elas estão se aproximando ou querendo se afastar de Deus? A grande questão aqui é essa. E aí? As pessoas que eventualmente vêm visitar essa igreja, e chegam ali na porta, quando vê você, e o pior, quando vê você no altar, pensa e fala assim, ai meu Deus do céu, dá tempo de eu voltar? Misericórdia, né? É para a gente pensar. Seria bom que a gente estivesse falando aqui, o ano ainda está começando, né? Hoje é dia 12, a segunda semana, se eu não estou enganado, do ano de 2025, seria bom a gente estar ouvindo aqui palavras de que Deus vai fazer, de que Deus vai transformar o seu lamento em dança, de que em 2025 você vai romper. Ô gente, esses dias eu estava vendo, isso virou até meme na internet, estava vendo um camarada, não vou citar nome aqui, um suposto pastor, coach, pregando e chamando todo mundo de lindo toda hora. Vocês devem saber de quem que eu estou falando. Ela está assim, lindo, Deus vai fazer isso para você, lindo. Olha que negócio, o que é isso, gente? Como assim? Que você tem que atravessar para o lado de lá, porque do lado de lá tem experiências maravilhosas, e as pessoas estão assim, aleluia, glória a Deus. Eu penso comigo, de que esse cara está falando? Atravessar o quê? Chegar do lado de lá onde? Qual experiência maravilhosa ele está falando que nós vamos viver? Vocês percebem que é tudo muito genérico, mas como massageia o nosso ego, a gente fica gritando, glória a Deus, aleluia, é isso que eu quero para mim. E se a gente parar para pensar, sinceramente não faz sentido. Esse cara está dizendo, repito, que eu estou atravessando o quê? Que eu vou chegar aonde? Que eu vou usufruir de quê? É tudo muito genérico. Enquanto Deus, toda vez que Ele quer tratar com você, Ele é bem específico. Deus conhece o seu nome, Deus conhece a sua dificuldade, Deus conhece cada uma de suas fraquezas, Deus te vê quando você está de madrugada orando, chorando, buscando, quando você está em problemas, quando você está em dificuldade. E por que Ele te vê? Porque você o busca. Porque nesses momentos você reflete de fato aquilo que você crê. E às vezes você vê aí até um ateu, no momento que ele tem lá uma dificuldade, lá ele fala, meu Deus. Aí você fala, uai, espera aí, está incompatível isso aí. É sobre isso. A sua casa, como é que está a sua casa? Sua família? Todos nós aqui, o mais interessante quando a gente olha a palavra de Deus, e a gente fala, por exemplo, de contexto familiar, cada um de nós tem uma função dentro de uma casa. O pai, a mãe, os filhos. E eu pergunto a você, isso está de fato em harmonia com o que a palavra de Deus determina para você? Um pai que chega para o seu filho e quer dar um conselho para ele. E aí você olha, às vezes você vê a criança falar assim, poxa, mas o meu pai querendo me dar conselho, como assim? Olha o quão terrível é isso. Eu não consigo imaginar um negócio desse. Minha esposa está ali, nós temos 2 filhos, Luísa 7, o Henrique 11, posso errar isso aqui não, senão estou em problemas. E você já pensou, eu chegar para o meu filho para aconselhar ele virar para a mãe depois e falar, mãe, não dá não, fala para o meu pai não me dar conselho, mas não. Você já pensou um negócio? Eu não consigo pensar isso. E eu penso sobre isso. Eu não consigo imaginar que isso um dia vai acontecer, mas eu penso. Quando eu estou lá num comportamento, eu estou assistindo um jogo de futebol, o meu time tomou um gol.
Às vezes no impulso a gente quer, meu filho está do meu lado aqui, e ele me vê na igreja, usando a minha boca para glorificar a Deus, eu vou soltar um palavrão aqui. Agora, claro, eu posso ficar chateado, zangado, levantar, fazer o que eu quiser, mas o meu comportamento cristão, ele não pode permitir que eu solte ali um palavrão. E tudo bem que se acontecer, irmão, e se acontecer? Se acontecer, peça perdão a Deus, vira para o seu filho e fala assim: meu filho, isso está tudo errado que eu acabei de fazer, me desculpa, eu não deveria ter feito isso, e continua. Olha a glória disso, essa direção que nós estamos tendo aqui, por Deus nessa noite, não é para nos condenar, é para de fato a gente refletir a glória de Cristo, a santidade de Cristo, o brilho de Cristo em nós e na vida daqueles que nos cercam. E aí você pode dizer assim, porque a gente fala de testemunho cristão, a gente fala de ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E aí vamos lá, tem pessoas aqui que às vezes não conseguem falar, não tem liberdade para falar, não tem oportunidade para falar. E deixa eu te dizer uma coisa, se você não tem liberdade, não sabe, não tem oportunidade, tem medo, tem vergonha, não há problema nenhum, a sua vida fala por você, até porque, não tem um ditado popular que diz que um gesto vale mais do que 1000 palavras, é mais importante o que eu digo ou o que eu faço? Então pronto, todos nós temos condições de pregar, todos nós temos condições de testemunhar de Jesus Cristo, sobre Deus na nossa vida, não precisa falar. Tem um pastor que ele diz o seguinte: nós somos a Bíblia que o mundo está lendo, e ele está falando do nosso comportamento, ele está falando da nossa vida. Deveres com a sociedade, e aí, em sociedade, como é que eu tenho me comportado? Nos meus negócios, no meu trabalho, e aí? Qual tem sido a visão das pessoas acerca de mim? Eu estou, por exemplo, eu estou comprando, estou pagando, eu não estou, ou estou evitando lesar pessoas na minha atividade profissional. Agora, irmão, dificuldade todo mundo passa. Quando eu falo aqui de algum problema que você tem, eventualmente, eu acho até que a igreja tem que intervir nisso. Às vezes tem um irmão aí que está passando uma dificuldade, está passando um aperto, a igreja tem que juntar e ajudar. Claro que isso não pode ser contumaz, isso não pode ser também um vício, um problema. Mas o corpo de Cristo precisa se engajar nisso, porque nós somos um, não somos? A gente não canta? Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado. E na verdade, quando a gente vai ver o comportamento de todos no dia a dia, a gente não é corpo nada, a gente não é ligado nada, a gente não está nem aí um para o outro. Agora, eu não estou falando aqui que nós devemos fazer pontualmente o que o outro quer que nós façamos, nós devemos olhar o que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Essa é a grande questão. Exemplos de comportamento cristão estão entrelaçados em toda a palavra. Devemos imitar a Cristo em sua obra, isto sim nos torna discípulos de Jesus. A gente não gosta de dizer isso? Nós somos uma igreja de discípulos. E você é cristão? Não, eu não sou cristão, eu sou discípulo. Você fala, beleza, então você é discípulo, né? Eu vou começar a te observar. E vocês, não sei se vocês já repararam, eu gosto de ler a Bíblia, às vezes tentando criar imagens na minha cabeça. Não sei se é loucura, se vocês fazem isso. Alguém aqui faz isso, gente? Por favor, fala que faz. Bom, porque já pensou? Só eu faço isso, misericórdia. Isso é igual quando você está vendo jogo de futebol no rádio. Eu também faço a loucura, eu fecho o olho e fico imaginando o campo, o cara correndo, tentando chutar, eu falo, meu Deus do céu, coisa horrível. Mas quando eu estou lendo a palavra de Deus, eu tento desenhar alguma coisa na minha cabeça, o discípulo chegando lá, a pesca maravilhosa, os discípulos ali sendo chamados por Jesus, caminhando com Jesus. Gente, olha que benefício, olha isso, os caras andavam com Jesus, os caras viam, nós estamos aqui ouvindo sobre Jesus, os caras estavam andando com Jesus no dia a dia, vindo, comendo com Ele, compartilhando tudo com Ele, ouvindo dEle. E o que aconteceu com eles quando Jesus morreu? Quando morreu, né? Antes de ressuscitar.
já começou todo mundo a querer debandar. Eu falei, peraí, vocês seriam os únicos aqui que não teriam, vamos dizer assim, nem o direito de questionar o poder, a soberania, até que Jesus ressuscita e eles vão fazer, etc. Mas algo que Jesus sempre impunha a eles era: sejam imitadores de mim, sejam imitadores das obras que eu fui chamado por meu Pai para realizar. E Jesus ia caminhando com eles, endireitando. E quando a gente fala dos discípulos também, é bom a gente destacar outra coisa. Jesus não foi lá nas sinagogas escolher os melhores, não. Olha que coisa maravilhosa para nós. Olha que coisa maravilhosa. Jesus não escolheu os maiorais, os doutores da lei, os fariseus, não. Ele foi lá, pegou pessoas simples, com problemas, igual a gente. E aí ele foi ensinando, aí ele foi direcionando, aí ele foi moldando, aí ele foi entalhando, como você pega ali uma madeira, uma pedra, quando você começa a construir alguma coisa, e às vezes você extrai ali uma obra de arte. Esse é o Deus que está falando com cada um de nós nessa noite, que quer cuidar de nós, que quer sim realizar os nossos sonhos, os nossos projetos, que quer nos abençoar, mas também que quer usar a nossa vida para abençoar a outros, e principalmente, pelo que nós fazemos, menos do que nós estamos falando. É sobre isso que Deus está trabalhando na nossa vida nesta noite. E os deveres aqui na casa de Deus, porque a gente analisa um contexto de família, sociedade, mas e a obra? Não, eu estou satisfeito de vir, sentar, ouvir e voltar para minha casa. Eu não tenho condições de ser usado, eu não sou a melhor das pessoas que está aqui. Deixa eu dizer para você, repito o que eu disse aqui, Jesus, quando escolheu os 12, ele não foi lá no meio de possíveis melhores que tinham naquela época. O que você precisa ser é moldável, é ensinável, é trabalhável. É isso que você precisa ser. É isso. E a gente precisa, às vezes, desmistificar isso no meio da igreja. Isso é assim até no meio secular, irmãos. Eu prefiro chamar alguém para trabalhar comigo que não tem experiência, que não tem nenhum tipo de vício profissional, porque a gente pode moldar a pessoa, do que aquela pessoa que já vem toda desenhada, e quando você às vezes dá uma orientação, fala assim, não, eu não estou acostumado a fazer assim, ou eu não quero assim. Eu falo, poxa, mas como assim? A casa de Deus é o melhor lugar para a gente fazer isso. Ah, mas eu não acho que deveria ser assim. Tudo bem, irmão, nós temos opiniões divergentes, mas agora vai ser assim. Você está comigo? Você está disposto? Pode ser que em outro momento eu abra a mão para você. Não é assim que funciona? Às vezes a gente é voto vencido. Às vezes a gente vai impor alguma coisa a alguém porque a gente é pai e mãe. Filho falou, mas por que não? Por que não? Ah, mas por que não é resposta? É sim, e pronto, acabou. Agora, tem hora que você precisa explicar, e é bom você explicar, mas tem hora que não, e nós, enquanto submissos a Deus, na obra de Deus, a gente tem que se ater àquilo que a liderança inspirada por Deus está fazendo. E mais uma vez eu estou falando de quê? De comportamento. Qual que é o nosso comportamento? Jesus, ele caminhou entre os pecadores sem se contaminar. Jesus, ele caminhou entre pessoas que precisavam de transformação, e ele produziu de fato transformação, e ele deixou um legado para nós. Não é pelo muito falar que seremos ouvidos. Não é isso que está escrito na palavra de Deus? Mais uma vez a gente olha para quê? Para o comportamento. Efésios 2:10 diz o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós devemos entender isso também.
O Salmo 119, salvo engano, ele fala que nós devemos cumprir à risca aquilo que Deus já deixou determinado para nós. O que é cumprir à risca? Cumprir à risca, de fato, é você pegar uma linha, traçar ela no chão, e a pessoa seguir em cima dela. Isso é cumprir à risca. Os mandamentos do Senhor nos foram dados exatamente para que nós cumpramos à risca. E esse cumprir à risca deve ser refletido na novidade de vida que temos e na postura que nós temos ou deveríamos ter ou teremos. Porque quando a gente fala sobre isso, tudo bem que você pode olhar para si e falar assim: meu Deus do céu, eu estou saindo daqui hoje destruído, porque eu estou vendo que eu estou fazendo muita coisa errada. Amém que você teve essa percepção. Ninguém está aqui para te acusar. Deus está te dando uma oportunidade de olhar para a palavra e a partir de hoje dizer assim: agora sim, eu vou seguir o que está mandando fazer aqui, porque eu entendi a mensagem hoje. Agora, a partir de hoje, nunca mais as pessoas vão olhar para mim e ver comportamentos contrários àquilo que eu prego, àquilo que eu professo, àquilo que eu digo que eu tenho como regra de fé e prática. Irmãos, não pode estar desvinculado. Não pode. Não pode. E essas últimas 4 palavras que eu li aqui do texto, ela resume que nós devemos glorificar a Deus, e as outras pessoas precisam ver isso. Todos nós temos problemas, sim ou não? Todo mundo tem problema. Todo mundo tem dificuldade. Todos nós. E diante desses problemas, a gente tem mostrado fé? Aí você fala assim: irmão, pera lá, como assim fé? Você está dizendo que eu não posso chorar? Você está dizendo que eu não posso ter medo? Não, não é nada disso, é exatamente o contrário. Chora bastante, procura um amigo para desabafar, vai atrás do seu pastor, ora para Deus: Deus, eu não estou conseguindo. Mas saiba que o seu comportamento, inclusive, ele vai refletir no milagre ali na frente. Ter fé não é isso? Crer naquilo que a gente não está vendo, acreditar que aquilo que Deus diz e vai acontecer é verdade. Isso implica em fé na nossa vida. E imitar a Cristo, viver para Cristo, ter novidade de vida, também é isso. É verdade que existem obstáculos em nossas vidas diárias que podem sobrecarregar nossas mentes e atrapalhar o nosso progresso espiritual, mas apenas se nós permitirmos. Isso é uma verdade absoluta, irmãos. A gente às vezes fala assim: mas eu não dou conta. A Bíblia diz que Deus não te dá uma carga que você não pode carregar. A Bíblia diz que o nosso fardo ele é leve, não é? Aí você fala: mas como assim, irmão? Estou sofrendo muito. É leve comparando ao fardo que Cristo carregou por nós na cruz do Calvário. Qualquer fardo que a gente for comparar com aquilo, não existe, é sem comparação. Aí deixa eu te trazer uma ilustração. Você não pode evitar que moscas sobrevoem ali sobre a sua cabeça, ou um pássaro sobrevoe sobre a sua cabeça, mas que elas pairem ali e que um pássaro faça um ninho na sua cabeça, você pode evitar. Tem muita coisa que a gente está permitindo na nossa vida e a gente deveria dar um passo de fé, e a gente deveria crer em Deus, e a gente deveria externar isso. Eu estou vindo aqui para a igreja atribulado, mas na hora do louvor eu vou louvar, eu vou cantar, não porque eu sou hipócrita, porque eu estou querendo enganar ninguém ou a mim mesmo, não. É porque a minha esperança não está na minha força, a minha esperança está em Cristo. A minha esperança está no que Ele pode fazer por mim. A minha esperança está no fato de que uma noite ela vai ter fim e o sol vai brilhar. Não importa. Aquele hino do Voz da Verdade, nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. É isso. Não importa o quão escura a noite seja. Se ela é tempestuosa, o sol vai brilhar. O sol vai brilhar e você deve crer nisso. E o seu comportamento deve também externar isso, inclusive impactar outras pessoas. Poxa, eu conheço a vida desse irmão. Eu sei que ele está passando dificuldade no lar, em casa, com filho, com família, não sei. E eu estou vendo ele aqui na igreja glorificando a Deus, louvando, servindo ao Senhor. Isso é para a gente olhar para nós e ter até um pouco de vergonha e falar assim: eu estou bem,
Eu tenho uma certa condição e eu estou aqui reclamando de tudo, preguiçoso. Eu estou aqui parado, sem querer fazer alguma coisa, enquanto tem pessoas aí que estão em situação muito mais difícil do que eu, estão servindo. Essa postura, ela deve ser contagiante. O servir a Deus para nós deve ser motivo de alegria, e deve contagiar a outros. A Bíblia não fala, e eu sinceramente quando a Bíblia não fala, eu não gosto de inventar, de conjecturar ou de pensar, mas veja bem, a Bíblia diz que aquela mulher virou para o marido e falou assim: aquele é um santo homem de Deus. E aí eles fizeram ali um quarto para o profeta. Olha o nível disso aqui. Eu não ia chegar nesse ponto, mas Deus me direcionou a isso, porque aqui entraria um coach, dizendo: você está vendo? Aí o que fizeram para aquele homem? Fizeram uma casa para ele, fizeram um quarto para ele. O cerne da mensagem não é esse, mas você concorda comigo que ele foi muito abençoado? Ele passava, parava e ia embora. E pode ser que ele falava: olha, eu não tenho nem onde dormir, onde repousar a minha cabeça, porque eu estou numa boa obra, E aí ele foi abençoado nesse nível. Vamos fazer um quartinho para ele? E vamos deixar para ele lá uma cama, uma mesinha, um candelabrozinho, para ele fazer ali suas leituras, suas orações. Isso pode acontecer comigo, com você? Pode. Deus pode colocar pessoas na nossa vida, colocar pessoas boas na nossa vida. Por que vocês estão aqui hoje? Vocês conseguem entender que Deus deu a oportunidade de colocar uma igreja que vive a palavra, que vive em santidade, para que você possa se inserir nela e buscar a sua salvação? Isso não é motivo para você ficar alegre, não? E aí deixa eu dizer uma coisa para você: mas a minha igreja está cheia de problema. Qual não está? Irmão, às vezes mudar de igreja é mudar de problema. É isso. E eu estou falando aqui do ponto de vista de alguém que tem experiência disso. Meu irmão está ali, ele sabe disso. Nós nascemos na igreja católica, depois nós fomos para o espiritismo, até que nós viemos para a igreja evangélica. Irmão, eu rodei. E para minha surpresa, dentro do espiritismo também, a gente lia a Bíblia. A gente rezava o Pai Nosso. Tanto que quando eu cheguei lá, eu fui cheio de medo, assim, minha mãe falou que a gente ia, lá na Avenida Lisboa, Grupo Espírita Recanto de Paz. Eu falei: meu Deus do céu, o pessoal fala, quando eu cheguei lá, vamos abrir nossa Bíblia? Aí eu abri, falei: não era nada daquilo, mas, aí vem o dia a dia, aí você vai, opa, então abrir a Bíblia foi para me enganar? Foi para eu me abrir e achar, não tem nada a ver, isso aqui é suave. Não era tão suave quanto a gente pensou. Ficamos lá mais ou menos um ano, aí saímos, fomos para a igreja evangélica, e hoje estamos aqui, minha família, meus familiares também, servindo a Deus, graças a Deus por isso. Mas, olha o contexto que nós estamos inseridos, e problema todo mundo tem, dificuldade todo mundo tem. A questão é, qual é o nosso comportamento diante de tudo isso? A mosca está rodando a sua cabeça, você vai deixar que ela pouse ali? Ou você vai, o que é isso? Eu vou bater a mão, eu vou tentar tirar. Isso também é um comportamento correto. O diabo sempre virá até nós, tentando acusar, tentando jogar coisa na nossa cara. E qual que é o seu comportamento diante disso também? É de ficar baixando a cabeça, se fazendo de coitado? Não. Confesse a palavra. Está escrito. Como é que Jesus venceu no deserto? Está escrito. Está escrito. Mas para você ter esse nível de espiritualidade, dizer o que está escrito, você tem que fazer o quê? Conhecer o que está escrito. E aí eu pergunto, o seu comportamento perante a palavra de Deus, você tem buscado a palavra de Deus? Você tem orado? Você tem feito a sua parte? Porque a nossa fé em quem nós cremos deve ser demonstrada por ações, inclusive à luz da palavra. A fé sem obras, ela é morta. E aí, irmãos, veja bem, a validade do nosso testemunho está em como vivemos as nossas vidas. A validade do nosso testemunho está em como vivemos as nossas vidas.
E se você tem vivido de forma desordenada, Deus ele vai te dar oportunidades de você mudar os seus caminhos, de você mudar a sua vida. Olha o que aconteceu com Jesus, isso aqui a gente conhece. Enquanto estava morrendo na cruz, Cristo olhou para os seus executores e pediu ao seu Pai, a Deus, que os perdoasse. Jesus estava fazendo mais do que cumprindo profecias, que estava lá em Isaías 53:12, ele estava praticando o que ele pregava. Vocês lembram dessa cena, né? Jesus na cruz, sendo cuspido, sendo xingado, e ele tinha poder para descer ali, mandar cair fogo do céu e acabar com tudo, mas não, ele foi como ovelha muda, e aí ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Irmãos, isso aqui é tão glorioso, porque Jesus estava simplesmente praticando o que ele pregou. Já pensou se ele tivesse tido um comportamento diferente? Ele não foi omisso quanto a isso, ele não foi contraditório, nem no momento ali da cruz do Calvário. E aí, para concluir, a cada momento temos que tomar decisões com implicações na nossa família, na sociedade, para com Deus e a sua obra, como eu disse lá no começo. Temos que avaliar quais os efeitos de nossas ações sobre nós mesmos, sobre os outros e, acima de tudo, sobre Deus. É você se colocar no centro de tudo e pensar: as minhas ações vão reverberar, igual um efeito sonoro aqui. O som vai sair daqui, vai alcançar alguém de alguma forma, vai bater na parede, vai voltar ou não vai, dependendo de acústica, e é muito sobre isso. As minhas ações, como é que elas estão reverberando na vida das pessoas? O que Deus está pensando de mim? Os cristãos, o seu código de ética e conduta, estão baseados na palavra de Deus. E olha só o que Paulo diz a Timóteo, lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, presta atenção nisso aqui: toda a escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Tudo é sobre Cristo, mas o comportamento tem que refletir em nós. Aí é sobre nós, o que você está fazendo? Como nós estamos nos comportando? E para acabar e a gente orar, Mateus 5,16 diz o seguinte: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu posso dizer que esse texto de Mateus 5,16, ele encerra perfeitamente o texto e o que foi dito pelo profeta Eliseu da boca da mulher sunamita, porque a vida daquele homem, o comportamento daquele homem glorificou a Deus. Nós vivemos para a glória de Deus, nós não somos perfeitos, a gente sofre, a gente passa, tem dia mal, tem dia de estar nervoso, de estar irritado, que a gente não quer ver ninguém, está tudo bem, somos seres humanos. A gente só não pode permitir que isso seja uma constante na nossa vida, porque o nosso comportamento perante aquilo que Deus diz sobre nós, ele deve sempre prevalecer. E a nossa luz tem que brilhar diante dos homens. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem. E Deus falou muito comigo antes de trazer isso para vocês. Então, cada porrada que eu tomei nisso aqui, primeiro fui eu que tomei. E se a gente fosse olhar espiritualmente, eu acho que eu estou com o olho roxo aqui, porque isso aqui vem, isso vem contra nós, e é algo que nós devemos pensar. Deus vai nos abençoar, 2025 será um ano sim, de bênçãos, mas se a gente se comportar da forma que Deus quer que nós nos comportemos, aí sim, Ele vai se agradar de nós, e vai satisfazer o desejo dos nossos corações. Mas tenha uma postura, de fato, de um verdadeiro cristão. Feche seus olhos, vamos orar. Eu tenho certeza que Deus falou com você nessa noite. Eu tenho certeza que
cada palavra que foi dita, de alguma forma, vai produzir algo no seu coração. Porque Deus não tem compromisso comigo. Não é porque eu estou falando, eu não sou ninguém. É porque Ele tem compromisso com a palavra dEle. E o que foi dito aqui nesta noite, nós vimos aqui. Está na Bíblia. Tudo baseado na palavra de Deus. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem trazido palavras, ó Pai, muitas vezes que derrubam pensamentos que nós já temos criado dentro de nós há muito tempo. E nós precisamos a cada dia, Deus, renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento, renovar a nossa esperança em Ti, ó Pai, sabendo que o Senhor é aquele que cuida de nós, sabendo que o Senhor é aquele que abre o mar para a gente passar se for preciso, mas sabendo que o Senhor espera de nós também comportamentos que dizem respeito à Sua palavra. O Senhor espera que nós tenhamos coerência com a fé que nós professamos, até porque, Senhor, nós defendemos a nossa fé a partir também do nosso comportamento. Que o Senhor use a nossa vida, Senhor, para alcançar a outros. E se porventura tem alguém aqui que não esteja se comportando bem à luz da Sua palavra, que o Senhor encontre o coração dessa pessoa, que o Senhor encontre a mente dela, que o Senhor fale através de profetas, de sonhos da Sua palavra, mas que o Senhor se revele a ela e revele principalmente aquilo que o Senhor quer para ela. Porque nós queremos caminhar, meu Deus, segundo a Tua palavra. É sobre as Tuas palavras, sobre as Tuas ordenanças, que nós queremos, meu Deus, lançar as nossas redes, para que o Senhor possa se agradar de nós. Fica conosco, meu Deus, usa-nos, Pai, para a glória do Teu santo nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Pode vir, pastor, amém. Irmãos, eu fico por aqui com as minhas palavras, eu tenho certeza que Deus falou com você, porque Ele falou comigo, e a minha oração é que Deus abençoe grandemente a sua vida, e abençoe grandemente essa igreja. Continuem contando com o meu apoio sempre, viu, pastor? Eu estou sempre à disposição porque precisarem, tanto aqui quanto lá fora, amém? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Volta a palavra para o pastor.